Bom, eu sou da turma 121 e a Prof. Carla nos propôs um trabalho. Então, eu e meu grupo, nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças de estado. E para começar, eu vou explicar o que é mudança de estado. Então, mudança de estado é quando a matéria muda o seu estado de agregação. Podem ser 3 estados: estado sólido, o exemplo do gelo; estado líquido, exemplo da água; e o estado gasoso, exemplo do vapor da água. Não sei se dá para ver muito bem, mas quando um gelo derrete, ele vira água, passa para o estado líquido. Ela mudou de estado físico, ou seja, suas moléculas se reorganizaram por causa da temperatura, e isso fez com que afetou o seu estado. No estado sólido, as suas moléculas são muito próximas. De novo, o exemplo do gelo. Ele está congelado, então as suas moléculas não têm como se espalhar, elas ficam presas ali naquele cubinho ou em geleiras, enfim. Por isso, a forma e volume são bem definidos. No estado líquido, as suas moléculas têm espaço suficiente para se movimentar. O seu volume é constante e forma variada. No estado gasoso, contém forma e volume variada. E assim também como no estado líquido, o estado gasoso contém a forma do recipiente que os contém. Então, mudança de estado é basicamente a mudança do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e assim por diante. Agora, as meninas vão explicar um pouquinho e mostrar as possíveis mudanças de estado: fusão, ebulição, liquefação e assim por diante. A fusão é um processo que acontece pelo qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Ela acontece devido a um aquecimento. E a temperatura dessa substância só vai se alterar após passar o ponto de fusão dessa substância. No nosso exemplo, o ponto de fusão é 0 graus Celsius, porque o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. A fusão, como por exemplo, é quando a gente retira os cubinhos de gelo do congelador, ele começa a derreter. Isso acontece devido ao aquecimento que ele sofre, e ele só vai alterar a temperatura após passar do 0 graus Celsius. Vamos mostrar o exemplo. Bom, como já tá dando para perceber, já começou a derreter. Está acontecendo então um processo de fusão. Isso acontece, como já foi dito, pelo fato de acontecer o aquecimento dessa substância e ela começa a derreter, ó. Olha a água aqui, ó. Após algum tempo que retiramos do congelador, como já dá para perceber, a água está cada vez aumentando mais, ou seja, o cubinho de gelo está derretendo. Vamos ver quanto tempo vai demorar para derreter tudo. Novamente, estamos mostrando o cubinho de gelo derretido. Aqui, ó, a água. E, ó, vamos ver como já diminuiu o tamanho. Como ela ainda não atingiu o ponto de fusão, a temperatura ainda não foi alterada. Como podemos ver, estamos indo para a etapa final da fusão. Os cubinhos de gelo já estão bem pequenos, já derreteu bastante a água, ó, tá água. Mas ainda está acontecendo a fusão. E a temperatura ainda não se alterou, pois não atingiu o ponto de fusão. Neste momento, estamos indo para o processo final da fusão,
onde os cubinhos de gelo já estão bem pequenos, estão quase que atingindo totalmente a temperatura de 0 graus. E a água aqui, ó, a água, ela se mantém na mesma temperatura, pois o processo ainda não passou dos 0 graus, pois não foi todo o gelo derretido. Daqui a alguns minutos estaremos finalizando a fusão. Neste momento, o processo de fusão foi concluído e todo o gelo foi derretido. Agora, a temperatura então da água irá se alterar. Já a solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, é o inverso da fusão. Ela acontece devido ao resfriamento da substância. A temperatura da substância só vai se alterar após passar pelo ponto de solidificação. Igualmente, como a fusão tem um ponto de fusão, a solidificação tem seu ponto de solidificação. No nosso caso, o ponto de solidificação também será 0 graus Celsius, pois vamos utilizar a água. Então, vamos fazer agora o nosso experimento, que é construir o gelo, colocar a água na forminha e levar ao congelador. Vamos levar ao congelador. Após algum tempo que colocamos a água no congelador, já dá para perceber que está se tornando gelo. Porém, a temperatura ainda não foi alterada, pois não atingiu o ponto de solidificação. Ainda está ocorrendo a solidificação. Ó, já está solidificando, já está virando, tendo forma de gelo. Vamos aguardar mais um pouco. Agora estamos formando novamente o processo de solidificação. Já estão adquirindo, ó, dá pra ver que já tem uma barreira de gelo por cima. E eles já estão adquirindo a forma de gelo. Porém, ainda não mudou a temperatura, não foi alterada, pois eles ainda não atingiram seu ponto de solidificação, pois nem toda a água está solidificada. A partir deste momento, podemos perceber que a solidificação foi concluída, o gelo já está formado, já atingiu a temperatura de 0 graus e a partir deste momento o processo de solidificação foi concluído e a partir de agora a temperatura irá diminuir, irá se alterar. Bom, o processo tanto de fusão quanto de solidificação já foi concluído. O processo de fusão durou mais ou menos 1 hora, já de solidificação durou 1h30 a 2 horas, e como podemos perceber, conseguimos comprovar com um experimento o que é realmente solidificação e fusão. Em nosso dia a dia, é comum observarmos fenômenos que envolvam liquefação ou vaporização, principalmente da água. A vaporização é a passagem de uma substância de estado líquido para o estado gasoso. Esse processo é endotérmico, ou seja, ocorre com o recebimento do calor. Como, por exemplo, a água fervendo na chaleira. A liquefação ou condensação é a passagem de uma substância do estado gasoso para o estado líquido. Esse processo é endotérmico, ou seja,
ocorre com a liberação de calor. Como, por exemplo, quando a gente vai fazer um chá e coloca ele para curtir. A liquefação é as gotinhas que ficam no prato, que ela vem do vapor e fica acumulada como líquido. Os dois principais processos de vaporização são a ebulição e a evaporação. O ponto de ebulição da água ocorre quando a água vai passar do estado líquido para o gasoso. Primeiro, a gente pode observar que a água não passa todo ao mesmo tempo para o estado gasoso. Primeiro, há a formação de bolhas no fundo do recipiente, porque o vapor dentro da bolha tem sua pressão menor do que a pressão atmosférica. Somente com um maior ganho de energia cinética, ou seja, aquecendo mais a água, é que o vapor ficará com a pressão igual à atmosférica e, por fim, subirá para a superfície, entrando em ebulição. A evaporação ocorre quando um líquido é aquecido através da ação do sol ou de outro fator, como, por exemplo, o aquecimento de água no fogão doméstico. Ao atingir determinada temperatura, que varia de acordo com o líquido, ocorre a transformação em vapor de água. Este vapor de água, que é invisível, mistura-se com o ar da atmosfera. Por que o leite derrama quando ferve e a água não? Ao aquecermos um líquido, em primeiro lugar, ele tende a liberar os gases dissolvidos. Em seguida, durante a ebulição, são liberados vapores da própria substância, que em forma de bolhas sobem à superfície por ser menos denso que o líquido. No caso da água, os vapores são liberados facilmente. Quanto ao leite, devido à presença de proteínas, gorduras e outras substâncias dissolvidas, formam uma nata na superfície, dificultando a passagem de vapor. Então, o vapor gerado desloca a nata para cima, fazendo com que o leite derrame. Bom, a gente espera que vocês tenham entendido. A gente tentou explicar de uma forma fácil e clara para que vocês entendam melhor. Então é isso. Tchau!